Shalom. O tema aqui é: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aqui eu quero compartilhar esse entendimento a respeito de algo que é muito comum em nossos dias e que também se mostrou presente na comunidade do primeiro século, ou seja, a ideia de estar sob a sujeição e posse de algum homem ou denominação. E aqueles que nos dias de hoje estão saindo dos enganos da Babilônia se sentem, de certa forma, constrangidos a entrarem debaixo de algum homem. Parece que há um sentimento de desproteção se não estiver em algum grupo, denominação, reunião ou ligado a alguém. E isso pelo costume anteriormente adquirido. Mas o Eterno nos chama a estarmos sob Ele, debaixo dele, e não sob algum movimento ou homem. Em certa ocasião, Paulo, Shaul, escreve uma carta aos Coríntios e repreende a atitude deles em dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Quefas. Então 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11 a 13 diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Quefas, e eu do Messias. Acaso o Messias está dividido? Foi Paulo crucificado ou pendurado no madeiro em favor de vós, ou fostes porventura batizados, imergidos em nome de Paulo? Então eles não estavam compreendendo que não pertenciam a homens, mas ao corpo do Mashiach, do Messias, assim como Paulo, Quefas ou Apolo também estavam inseridos no Messias. E por isso Paulo, Shaul, diz: está o Messias dividido? E tal pensamento de pertencer a homens condiz a carnais e não a espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3 a 5. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então os instrutores, guias levantados pelo Eterno, são apenas um meio usado pelo Senhor para que outros possam também conhecê-lo. Mas estes servos não são o fundamento, e simplesmente transmitem o fundamento. E a partir daí, cada um tem a responsabilidade de edificar e construir sobre o fundamento que foi colocado. 1 Coríntios 3,10 diz assim: segundo a misericórdia, a Hesed do Eterno, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui são as palavras que Paulo usa na comunidade de Coríntios. E este pensamento de pertencer a alguém é comum no meio religioso, onde se pensa ser de alguém ou de alguma instituição ou denominação. Por exemplo, alguns declaram: eu sou da Assembleia de Deus, eu sou do judaísmo, eu sou do cristianismo, eu sou do quadrangular, eu sou dessa ou daquela denominação. Este nunca foi o entendimento passado pelo Eterno. Ou seja, o Eterno declara ao seu povo, em Êxodo 19, 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Aqueles que estão em Yeshua e guardam os mandamentos do Eterno e ouvem e estão em sua aliança, se tornam propriedade dele, e não dos homens ou de instituições humanas. Eles não pertencem a uma comunidade física ou local, mas pertencem àquele que dá o crescimento. Até porque, na língua hebraica, não existe o verbo ter, ou seja, nenhum homem dentro do contexto do Eterno pode declarar que tem alguma coisa ou alguém. Nenhum homem pode dizer que pertence a algum lugar ou alguém, pois nenhuma instituição, homem ou denominação pode declarar que tem alguém sob seu domínio. No contexto grego ou romano, isto pode ocorrer,
mas não no contexto hebraico. 1 Coríntios 3,7 diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Elohim que dá o crescimento. E a glorificação do homem não existe no reino do Eterno. A glória pertence somente ao Eterno, e ele não dá a outrem. Isaías 48:11 diz assim: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado meu nome, a minha glória não a dou a outrem. E o que seria glorificar o homem? Seria atribuir ao homem aquilo que pertence ao Eterno. Bom, aqueles que estão no Messias, no Mashiach, no ungido e no seu corpo, estão inseridos na comunidade de Israel. E quando Shaul se refere à comunidade de Israel, precisamos entender que ele não está se referindo a uma comunidade local e física, mas sim a comunidade atemporal, a qual é desde o princípio composta por Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, dentre outros. Em Efésios capítulo 2, verso 12 e 13, então é declarado desta forma: naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora, no Messias Yeshua, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Yeshua. Então, aproximados da onde? De quem? Da comunidade de Israel. Então, para nós percebermos que ele não está falando de uma comunidade física e local e temporal, é só percebermos ali que ele fala afastados, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, ou seja, lá atrás. Então essa comunidade é atemporal, é desde lá o princípio, e não apenas aqui. E no livro aos Hebreus, o autor fala sobre não deixar de congregar. O que isso significa? Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, porque para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Alguns tomam este texto para dizer que não se pode deixar uma congregação denominacional ou instituição. Mas será que é esse o pensamento do autor do livro de Hebreus? A palavra usada no grego aqui para congregar-nos é episynagog, que significa estar junto. E a palavra para demonstrações é parakalio, que significa chamar para o lado. Mas se faz importante vermos o verso seguinte para compreender do que o autor está se referindo, ou seja, do que se trata esse afastamento. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, ou seja, na transgressão da Torá, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Bom, podemos notar que o afastamento está se referindo ao pecado, ou seja, a transgressão da Torá, da lei do Senhor. Alguns estavam se afastando, não estavam mais juntos devido ao pecado e transgressão que estavam cometendo. E nisto deve-se chamar para junto novamente este que assim então pecou. E lembremos que o contexto neste texto é a entrada e a permanência no Santo dos Santos. Sendo assim, é do Santo dos Santos que não se pode afastar pela transgressão cometida, e não de uma denominação ou instituição. Então, mais ou menos o contexto seria que se alguém está se afastando porque está sentindo culpa pela sua transgressão, chame novamente para perto. E não uma instituição ou denominação, ele está falando disso. Porque naquela época nem havia essas denominações e instituições como hoje existem. Em Hebreus 10, 19 e 22, então, está declarando esse contexto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Elohim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então note aqui que aproximemos da onde? Dos santos dos santos. Não está falando de instituição ou denominação. Então, trazendo uma consideração final, não que não possa haver reuniões, mas o que não pode existir é o pensamento de posse, pois não podemos estar debaixo de homens, mas debaixo daquele que está nos céus. E em momento algum o Eterno estabelece uma cobertura do homem para o homem, mas ele diz a Abraão em Gênesis 15:1: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Então, e quem pode cobrir, senão aquele que está no alto? Não podemos nos colocar novamente debaixo do jugo da servidão. Shaul, ao falar isso aos Gálatas, está se referindo à imposição e ao jugo colocado pelo homem, e não à lei do Eterno. Paulo não está falando ali a respeito da lei do Eterno, mas a respeito da imposição que o homem coloca sobre outro homem. Então ele está focando na imposição que alguns do grupo chamados da circuncisão estavam colocando sobre os Gálatas, e não sobre a circuncisão em si. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que o Messias nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Bom, que estejamos em uma posição de liberdade, sem estar sob a imposição ou sob a sujeição de modelos e padrões dos homens. Até mesmo Yeshua deu liberdade para os seus discípulos irem além dele. Yeshua não estabeleceu um modelo para que seus discípulos estivessem presos nele, mas disse: façam obras que eu não fiz. Façam maiores. João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Lógico, mas que fique claro que isso não quer dizer fazer o que quer fazer, mas seguir o padrão estabelecido pelo Eterno, e não pelo homem. Que estejamos dentro do modelo do Eterno, e não sob a pressão de estarmos sujeitos ao modelo estabelecido pelo homem, ou até mesmo por nós mesmos. E existe liderança? Existe, mas não um autoritarismo ou um domínio. Mas enfim, essa questão de liderança dentro do corpo deixamos para outra ocasião. Shalom.